pesquisar essa tal matéria na internet. Esse tal aí de Magnus Gudmundsson. Nome difícil, não sei se nem assim se pronuncia. Mas enfim, vamos lá. Tô eu passando. Aí o Amazônia Azul meteu logo o byte. Eu caí no byte do Amazônia Azul, que ele falou o seguinte, ó. Depois de quase um mês procurando, está em minhas mãos um exemplar raro da Veja de 4 de maio de 1994, que tanto os exemplares físicos e digitais desapareceram. Essa revista foi até leiloada de tão rara. O que há de interessante? A entrevista do tal do Magnus. Aí tá ali a imagem, ele botou ainda... Eu, no próximo slide aqui, né, até o trabalho aqui de girar para tentar deixar um pouquinho mais certinho o texto. Aí veja só, apenas os 2 primeiros parágrafos. Já é o interessante para a gente começar. O islandês, o Magnus, 40 anos, isso aqui em 94, já plantou muitas árvores na vida. A juventude fazia excursões a uma região da Islândia, país situado no extremo do hemisfério norte só para plantá-las. Devido ao frio, temos poucas árvores, mas, se plantadas, elas sobrevivem. Na região que eu ia hoje, há uma pequena floresta, diz o jovem ecologista, tornou-se o inimigo número 1 do Greenpeace, a barulhenta organização ecológica com 5 milhões de filiados em 30 países. A Veja entrevistava um ecologista, um cara que realmente se importa com o meio ambiente, plantava árvores desde jovem, luta pelas pautas ambientais. Aí veja só, ele virou o inimigo do Greenpeace. O que foi que aconteceu? Cadê? Jornalista, o Magnus foi escalado em 1984 para cobrir uma eleição na Groenlândia. Lá, viu o estrago que uma campanha do Greenpeace estava provocando aos esquimós, com a proibição da caça da foca. Tomou um empréstimo no banco, produziu um documentário em 89, denunciando a entidade. A intenção era fazer só um, mas o Greenpeace passou a me atacar onde pôde. Agora eu estou empenhado em mostrar que eles não produzem consciência ecológica, produzem manipulação e histeria. Aqui é a Veja. Você vai ver de onde que ele vai sair, para onde a gente vai. Então, estamos saindo da Veja, vamos parar nas ordens petistas. Em 93, fez outros 2. Um deles agraciado com o melhor documentário do ano na Escandinávia. Todos são reportagens com pesadas acusações ao Greenpeace. Com a exibição dos documentários, que lhe renderam no total um lucro de $50 mil, o Magnus tem causado estragos ao Greenpeace. Na Suécia, o Greenpeace tinha 360 mil militantes. Já perdeu um terço. Na Dinamarca, o número caiu para metade. Na Noruega, nem existe mais. Ele só tem meia dúzia de funcionários no escritório de Oslo, diz. Na briga, o Magnus desembarca nesta semana no Brasil para colher material para um 4º documentário. Já mandou uma cópia de seus filmes ao Brasil, mas nunca teve notícia de sua exibição. Aí casado com historiadora, blá blá blá, xixi. E a matéria vai falando, o Amazônia só colocou a primeira capa, tinha um pedaço lá que estava meio cortado, não deu para ler. A entrevista dele tem uns pontos interessantes, ele até fala da perseguição que ele sofreu na época, mas não que como esse pessoal, eles não estão nem aí pro meio ambiente. Aí eu falei, cara, deixa eu ver se eu acho a versão digital da Veja, né? Às vezes o Amazônia Azul não achou dando no Google. E eu não achei. Eu não achei a versão da Veja. Eu achei de outro site. Mas não foi o que mais me chamou a atenção. Na busca pelo Magnus, eu me deparei com a matéria da extrema esquerda que falava do Magnus. E falava concordando com ele. Usando os estudos, os documentários do Magnus para, assim, defender mudanças ambientais no Brasil. E eu estou falando do GGN, Jornal GGN, do Luiz Nassif, um jornalista lulista. Você pode colocar aí, o cara é Lula vermelho de carteirinha. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, e aí ficou ainda mais interessante quando eu cheguei ao fim da matéria, é uma matéria longa, eu nem vou trazer a parte do Magnus, porque a Veja ali já nesse parágrafo resume, mas tem muito mais coisa. Essa matéria assim vai desmembrando desde a criação do Greenpeace na década de 70, como foi que teve a comunidade dos Quakers, né, um grupo religioso, junto com o pessoal aqui, foi indo até que chegou um cara aí que começou a organizar. E aí, quando o Greenpeace realmente virou uma empresa meio que multinacional, é quando eles criaram um conselho, né? Esse pessoal, conselho, aí, tipo mercado financeiro, eles adoram criar um conselho para arbitrar o caminho que eles vão seguir. Mas enfim. E uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, não tinha o nome do jornalista.
mas no final tinha um link. E aí eu falei, agora foi a cereja do bolo, mas a gente chega lá. Olha o título, inclusive é o título do nosso dossiê de hoje, as galinhas verdes. Os novos galinhas verdes, as mentiras e o fascismo do Greenpeace. Em 2010, o Greenpeace era tratado pela esquerda como fascista. Em 2010, vocês devem lembrar, estávamos no período... Já era Dilma. Desta vez, o alvo das performances circenses do Greenpeace é o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB. Na verdade, 2010, a Dilma era o último ano do Lula, né? A Dilma entrava em 2011, não é isso? 2011, 2012, 2013, 2014, é isso aí. Ainda era o governo Lula. Então vejam só, quem virou alvo? O Aldo Rebelo. Na época estava no PCdoB, atualmente está no PDT, e às vezes outro ele critica o Lula até. Ele tinha apresentado na época um relatório sobre várias propostas de atualização e aperfeiçoamento do Código Florestal. Vejam só, quando o Bolsonaro quer fazer algumas mudanças, ele é um grande criminoso, é o vilão, quer destruir o planeta. Na época a esquerda queria mudar. Mas deve ser coisa diferente. O Aldo Rebelo não estava defendendo as mesmas coisas de Bolsonaro. A esquerda não vai defender as mesmas pautas que Bolsonaro tenta defender nos dias de hoje. Vamos continuar lendo. No plano da formalidade legislativa, o Greenpeace quer manter a ferro e fogo medidas draconianas introduzidas por medida provisória do então presidente Fernando Henrique Cardoso, não aprovada pelo Congresso, que inibem a exploração das riquezas naturais do país. Quando eu falo para vocês que a sociedade brasileira de hoje ela foi construída pelos social-democratas, o Fernando Henrique ele tinha um projeto de sociedade, tanto que você vê a forma como a sociedade é controlada, a própria criação das agências reguladoras vem pelas mãos dos tucanos. Aí você entende a relação, né? FHC, Sérgio Moro, toda essa turma, a turma do compliance. A começar do solo utilizado para a produção de alimentos e mercadorias agrícolas de alto valor no mercado internacional. Eles não querem deixar que a gente explore. A esquerda queria explorar em 2010. Era Lula. Uma das excentricidades, desde então em vigor, é que obriga todo produtor rural, inclusive os proprietários de minifúndio, que são ampla maioria no Brasil, a recompor árvores derrubadas há séculos. Não importa que o produtor tenha adquirido a terra já desmatada pelos antigos donos, não importa. O produtor ele tem que ir a um cartório, averbar o crime ambiental e, sob pena de multa, que não tem condições de pagar, a esquerda reclamando das multas, reclamando do valor das multas, cuidar de reflorestar a área onde hoje produz arroz, feijão, mandioca e etc. E essa área de preservação que tem nas fazendas, que foi com os americanos, os europeus até que não, né? Porque lá meio que não tem isso, mas os americanos agora liberaram para tentar combater, né? E tentar impedir que tenhamos um quadro futuro aí de crise alimentar. Realmente fome se alastrando pelo planeta. Mas vamos continuar. Também foram estigmatizadas como nocivas ao meio ambiente as discussões acerca da reserva legal, ou seja, a área de cobertura florestal que uma propriedade deve manter. O Greenpeace criminalizou esse discurso. Não pode discutir sobre isso. Tem que preservar tudo. O produtor rural brasileiro ele não pode, expandir o seu empreendimento. Trata-se de uma instituição brasileira dos tempos de José Bonifácio de Andrade e Silva que nenhum país desenvolvido ousou imitar. A esquerda sabia que o Brasil era referência no meio ambiente. A esquerda em 2010 sabia que o governo, os produtores rurais, eles estavam extremamente amarrados, que tinham que preservar quase a terra inteira. No Sudeste, a reserva legal abocanha 20% da propriedade. Na Amazônia, 80%. E os produtores ainda têm de manter área de proteção permanente que inclui as margens de curso de águas e morros, onde, por sinal, existem algumas regiões planta-se café de excelente qualidade. Esses parâmetros foram fixados nos gabinetes de Brasília, ignorando a realidade e diversidade do país, caracterizado não só pela dimensão continental, como pela riqueza de biomas que exigem atenção específica. Vá Bolsonaro falar que tem que produzir. Quer passar com uma boiada? Bolsonaro quer destruir a Amazônia. A esquerda em 2010, criticando o Greenpeace, fazendo basicamente, tocando terror.
de forma midiática, para estigmatizar e proibir essa discussão, rapaz. E eles estavam tão preocupados em avançar com isso. Você vê, o Lula traiu a esquerda, porque o Lula hoje em dia não defende mais isso. Se é que um dia defendeu. A esquerda, na verdade, se auto-sabotou, né? Traiu. Essa esquerda hoje em dia não existe mais. O pano de fundo da campanha do Greenpeace, no entanto, é outro bem diverso da preocupação com os interesses do Brasil. Olha como eles sabiam de tudo. Organização multinacional que representa interesses dissimulados de nações ricas pressiona o povo brasileiro a abrir mão da exploração de seus recursos naturais para que sejam mantidos como reserva da humanidade. Eles querem proibir que nós exploremos para eles utilizarem lá no futuro. É uma reserva deles. Ah, vá! Agora é mal. Naquela época, as ONGs eram malvadonas. A pressão vem exatamente dos países que já destruíram as florestas, envenenaram o ar, poluíram os rios e hoje resistem às iniciativas para a preservação do meio ambiente. Quando o Bolsonaro disse que eles já destruíram as florestas deles, né? E querem falar do Brasil. Ah, Bolsonaro, mentiroso, fake news. É esquerda 2010. Mas fica melhor. Boicotam os fóruns e os protocolos internacionais como o de Kyoto, que os Estados Unidos, por exemplo, se recusam a ratificar, alegando que teria impacto negativo na economia. Até hoje o Brasil não recebeu os seus créditos de carbono, os bilhões de dólares para tomar conta do meio ambiente. Isso ninguém paga, tem que seguir as regras, mas na hora de receber o dinheiro, a contrapartida ninguém dá. Ressuscitam a antiga doutrina imperialista das injustiças da natureza, isso é importante. Pródiga com uns, avara com outros, que há de ser equilibrada pela administração de uma comunidade internacional. Em 2010, a esquerda usou esse termo. Atualmente, qual é o termo que eles mais gostam de utilizar? Aldeia global. Nunca viu essa palavra? O pessoal lá do Fórum Econômico, né? Davos. Aldeia mundial, que é para passar a ideia disso daí, ó. Pra gente resolver, tem que resolver para mundial. Esqueça a sua soberania. Tanto que eles também estão falando sobre isso, ó. De modo que recursos como florestas, águas, que são abundantes no Brasil e já escassos lá nos outros países, por causa do seu elevado padrão de consumo, sejam excluídos das soberanias nacionais e administrados como bens públicos mundiais. Veja só como são as coisas. Deixa eu só atender aqui minha mulher. Dá um pause aqui. Pronto, eu resolvi já. Pra vocês não teve nada, eu pausei e voltei. Mas enfim, olha aí. Excluídos das soberanias nacionais em nome de uma aldeia global. O Lula sabia disso. Na época, a esquerda pelo menos fingia saber. Para desempenhar essa tarefa, forjam e incentivam organizações que se apresentem como boas samaritanas da natureza, as ONGs. Sua tática é seduzir e enganar a juventude, desviando-a das lutas políticas que realmente transformam o mundo, engajando-a em arengas, onde não há estudos, análises, avaliações judiciosas da formação social do país. Ao contrário, manipulam a importante causa de preservação do meio ambiente com jogos de emoção e, naturalmente, cobrança de dízimos que engordam os cofres de suas matrizes e sustentam uma horda de militantes profissionalizados. É assim que a esquerda descrevia as ONGs ambientalistas como o Greenpeace. Vamos continuar, cadê? Muitos ativistas e até fundadores do Greenpeace já se desiludiram com a multinacional ecológica. Dele se afastou em 86 o ecologista Patrick Moore, que ajudou a fundar a organização no Canadá. Decepcionado, ele concluiu que o movimento ambientalista foi basicamente tomado de assalto por ativistas políticos e sociais que vieram e aprenderam como usar a retórica verde para encobrir agendas que têm muito pouco a ver com ciência e ecologia. Isso saiu no Globo, uma entrevista publicada no Globo em 2008. A agenda verde ela é utilizada para movimentos políticos que nada tem a ver com ciência e ecologia. Vá! Descobriram a pedra. Rapaz, olha como é 2010. O jornalista francês Olivier Vermont passou 10 meses infiltrado na organização e de lá saiu com o livro
A Face Oculta do Greenpeace, não sei falar francês. Lançado em Paris pela editora Albin Michel, em 97, trouxe revelações estarrecedoras. O Greenpeace não é uma organização democrática, a começar do fato de que as ordens vêm dos dirigentes baseados na Holanda e os demais, sobretudo os voluntários, apenas a seguem. As doações não são usadas de maneira transparente e para os fins destinados, custeiam sobretudo os salários dos dirigentes e funcionários. O Greenpeace esconde suas relações com grupos políticos que tocam terror e empresas. E isso tudo se tornou, né, no que hoje a gente vê como a agenda do ESG. E aí eu falei para vocês que ficava melhor. E aí quando eu cheguei no final da matéria, depois disso daí tem muito, gente, a matéria é gigante, gigante. Ela tem todo o histórico. Depois deles começam a falar do Magnus. Nossa, é tanta gente envolvida. Só que chamou a atenção o seguinte, quando cheguei no final, tinha um link. O GGN, na verdade, não escreveu essa matéria. O GGN, ele só repostou. A matéria original é do site vermelho.org.br, um dos sites mais tradicionais do petismo. Tá lá no nome, Vermelho. Vermelho. Você vai num site lá, assim, Diário da Esquerda, Jornal da Esquerda, né? Comentando sobre o assunto da esquerda. É ligado, assim, ao comunismo brasileiro, assim, já tem anos e anos no ar. A matéria original é essa, ó. Os novos galinhas verdes, as mentiras e o fascismo do Greenpeace. O Brasil aqui era o subtítulo. O Brasil sofre nos dias em curso uma intromissão sem precedentes na soberania de seu povo e de seu parlamento. É exatamente o que a gente está vendo agora de forma extremamente intensa ao longo dos últimos anos e que 2023 vai vir com tudo. A organização multinacional Greenpeace orquestra uma campanha de desrespeito à tradição brasileira na proteção do meio ambiente e quer impedir o Congresso Nacional de legislar acerca de assuntos de interesse nacional para que foi eleito pelo povo. Como, por exemplo, o que está acontecendo agora, a proibição que o Brasil se torne autossuficiente em fertilizantes. PL 191/2020. Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo outro, blá, 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 blá. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Por que eles mudaram? Essa é a grande pergunta, né? O que é que fez essa turma mudar de ideia? O que é que fez? Porque você está vendo, né? Hoje a esquerda nacional, ela tem uma pauta majoritariamente identitária. Eles esqueceram essas pautas. Agora ela é identitária. Ela abandonou aquele trabalhismo antigo, Vargas, abandona o trabalhismo e abraça o identitarismo. E basicamente serve agora apenas a interesses internacionais. Vídeo Foro de São Paulo. Quando é o Foro de São Paulo, a agenda tem aquele empresário glorioso no Brasil, né? Nossa, sensacional, lá de Harvard, amigo da Tabata Amaral. Sensacional, sensacional. Mas vamos continuar. Vamos falar do Lulinha. Aí a esquerda, que tanto criticava as ONGs não, né? O Greenpeace. A gente comentou sobre isso no vídeo de ontem. O Lula, sua última aparição aí, com Alckmin, etc., ele fez um enfoque gigante no meio ambiente, gigante. E, inclusive, teve lá com algumas organizações, algumas instituições, algumas ONGs. Uma delas, Observatório do Clima. Tá lá, ó, Adriana Ramos. Hoje foi o dia de falar pelo Instituto Socioambiental do cenário. Ela, na verdade, não é do Observatório do Clima. Ela é do Instituto Socioambiental, que também estava lá, o ISA. Esse também adora criar problema. Do cenário do desmonte para Lula e Alckmin. Preparando o terreno para reconstruir nossa agenda socioambiental junto com o Observatório do Clima, Rede Cerrado. A Agenda 2030, rapaz, olha só. Grupo de Trabalho Agenda 2030, Agenda 2030. Esse aqui eu não sei qual é a tradução para isso aqui. FBOMS. Oficial. Olha aí. A esquerda abandonou a soberania para abraçar a Agenda 2030. Aí o Vilimigo diz, ó, o povo segundo Lula, complemento. Olha só o que vem pesquisa pelo Twitter. Lula faz reunião com representantes do Instituto Socioambiental, Observatório do Clima, dentre outras ONGs. Depois disso, dirá que ouviu o povo e que o povo está do lado dele. Você foi ouvido? Não, nem eu. E aí, olha só como as coisas vão indo. Saímos das críticas a pressões internacionais do imperialismo yankee
que querem destruir a nossa soberania e deslegitimar o Congresso eleito para Lula deve incorporar conceito americano do Green New Deal. Isso é complicado. Não é só Isso aqui não é só hipocrisia. O Lula quer controlar a comida? Na semana passada, ele citou a necessidade de evitar o plantio de coisas desnecessárias. O alinhamento ao Green Deal é o que impede a venda de produtos que não atendam às regras de ESG. Será que as crianças comerão insetos na merenda? O Grupo Globo. A Globo tem vários sites. Acho que é Um Só Planeta. Um Só Planeta. A gente trouxe a matéria em vídeo. Um Só Planeta, mostrando que o país de Gales já está fazendo um estudo para as crianças comerem os insetozinhos, né? Para ver como é que vai ser, se dá bem, não dá. Até ajudar a reduzir a emissão de carbono. Talvez você não saiba o que é o Green Deal. A gente já comentou sobre ele no passado. Trazer a mesma matéria, pequeno resumo básico, só para você entender. Só para você entender. Aqui ponto tá chegando, a gente vai falar depois da fala do Lula dessa semana. Brasil é crucial para o Green Deal, diz o comissário da União Europeia. Olha como isso vai se conectar com a matéria anterior da Folha de São Paulo, com o que a esquerda falava lá no passado e que a gente vai falar após. Em sua primeira visita ao Brasil, explicou os próximos passos da due diligence. A legislação europeia que irá impedir que produtos relacionados a desmatamento de florestas e ecossistemas no mundo sejam importados. Se o seu produto não seguir as regras, está desmatando, fazer isso, não vai poder vender. Não vai poder vender. Não vai. As pessoas passarão fome, mas não. Porque temos que salvar o planeta. Temos que salvar o planeta. Até para ficar fresco na cabeça, quem tiver a memória fraca, vou pular. Lula diz que não há soberania sem emprego, comida na mesa e respeito ao meio ambiente. Aí o Lula falava o seguinte: um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o governante não cuida de forma responsável da política ambiental, para evitar o plantio de coisas desnecessárias em áreas que precisam ser preservadas, cadê a nossa soberania? Temos que impedir, né? Temos que impedir a agricultura em áreas que estão sendo desmatadas. Temos que impedir o desmatamento para plantar alimento. Não pode. Impedir o desmatamento para não ter alimento naquela área. Até rimou, né? Uma rima muito complicada. Exatamente o que ele está falando. Impedir que produtos relacionados a desmatamento sejam importados. Não vai vender. O Lula falou a mesma coisa. O plantio desnecessário. Eu nunca vi, ainda mais agora, 2022, onde o planeta inteiro discute a insegurança alimentar, a fome. O planeta fala sobre fome e o Lula está falando sobre plantio desnecessário. Embora relutante em comentar os controversos projetos socioambientais que tramitam no Congresso, ele lá, né, o comissário da União Europeia, disse esperar que, se o Brasil deseja estar entre os líderes que darão formato das agendas de clima e biodiversidade, não, a gente não quer estar, né, batendo continência para o planeta, a gente quer nossa soberania nacional. Tendo compromissos muito importantes e ganhando o respeito e a confiança da comunidade internacional, não coloque tudo em risco com legislações que, se adotadas, poderiam representar um recuo nestes compromissos. Aí agora, olha a cara de pau. No Ministério das Minas e Energias, ele discutiu mineração. O Brasil tem a segunda reserva global dos minerais conhecidos por terras raras, fundamentais em produtos-chave da descarbonização europeia, como carros elétricos, placas fotovoltaicas. Abre aspas para a fala do comissário. Muitos minerais encontrados nos ricos ecossistemas do Brasil podem ter papel crucial para implementarmos o Green Deal europeu. Vocês não podem plantar, sabe? É plantio desnecessário, como ela falou, só que vocês também não podem utilizar o solo. Esquece a PL 91. Mas, a gente vai comprar de vocês o mineral de vocês porque temos que salvar a Europa. Aí pode. Aí, para salvar a Europa, pode. Mas é importante para nós saber, né, que as atividades de mineração serão feitas só depois de uma avaliação ambiental dos impactos, que sejam legais e respeitem completamente os direitos dos povos indígenas. Gente, isso aqui no final, de forma bem simples, sabe? Sem rodeios, sem tititi. Vai ver empresa grande que vai fazer aquela mina que sai destruindo tudo
Pode, porque tem um papel, tem um papel. Aí aquele garimpeiro que vai lá na peneirinha, isso é ilegal, criminoso. E o Lula falou, né? Esse garimpeiro não vai ter vida fácil. Vamos ver as empresas. Vamos ver as grandes empresas. Vamos ver, né? A gente viu durante a era petista aí as empreiteiras, a JBS e tudo mais. Aí pega isso tudo. Renata perguntou, né? Será que as criancinhas comerão insetos na merenda? Continuamos no valor. Grupo Globo. Isso foi de ontem. Ontem. Empresa obtém licença para uso de larva em ração animal e busca investidores. Por hora é animal. Hora. Instalado em Piracicaba, a empresa vai aumentar de 1 para 10 toneladas ao dia sua produção diária de farinha. Aí o Brasinha fala, ó, assim também quer utilizar o óleo proveniente do abate das moscas como complemento para a ração. O boi agora vai comer larva e mosca. Se ele comer assim naturalmente, beleza. Agora, estamos mandando esse óleo para testes em indústrias de cosméticos, diz Pisa. No futuro, a empresa pretende ainda obter o registro para a produção de farinha para alimentação humana. Espero que não seja com base de insetos e larvas. Mas aqui tem boa, porque aqui não tem plantio nenhum, né? É só pegar lá uma de formiga, vamos lá, uns gafanhotozinhos, um crocante, umas baratinhas. É esse o país que as pessoas almejam? Que parece que o Lula tá bem alinhado com essa agenda, né? Bem alinhadinho. Alinhadinho. Plantio excesso, né? Green Deal. Vai vendo, vai vendo. Por outro lado, olha lá o criminoso. Olha o Bozo, olha o Bozo, olha o Bozo. Hoje o Bozo, que odeia o meio ambiente, né? O Bozo tá com o pessoal do agro, viu? Tá no canal do agro, ó, amanhã, 9 da manhã, no caso hoje. O presidente Jair Messias Bolsonaro considera a entrevista exclusiva para o canal Agro, mas canal Agro de Notícias na Band. O assunto será agronegócio e o funcionamento atual e futuro desse setor no país. Você pode acompanhar a conversa na íntegra no canal Agro Mais e pílulas ao longo do dia da Band News. Então, assim, tá bem claro, né, o que cada um defende. Tá bem claro. O Lula, Green Deal, evitar plantio desnecessário, chuta a soberania pra cima, abraça as ONGs, grupo de trabalho Agenda 2030. Aí o Bozo tá aí com o agro. Quem é do agro vota no Bozo, quem gosta de Agenda 2030 vota no Lula. Eu vi esse gráfico aqui ontem compartilhado pelo governo, achei bem importante. Mostra o seguinte, as emissões de carbono acumuladas desde 1800. Eu não sei como é que eles conseguiram esse número, mas enfim. Olha o Brasil lá embaixo, ó. Olha o Brasil lá embaixo. Lá embaixo. Os países estão lá em cima. Ninguém fala nada, né? Ninguém fala do Canadá. Ninguém fala dos Estados Unidos, da Rússia, da Alemanha. Ninguém fala nada. O problema é o Bozo. É o Bozo, rapaz. É o Bozo. Vamos falar dele, do Bozo. Dá uma raiva, fala a verdade, não dá uma raiva. Você vê assim a cara de pau que é, como a imprensa joga abaixo, como a esquerda joga abaixo, assim, umas acusações infundadas. Quer saber o que é cuidar do meio ambiente? Sem promessas. Vamos olhar os fatos. A gente tá em 2022, né? Alguma coisa, né? Bolsonaro tinha que ter feito em 4 anos, né? Não ficou só andando de jet ski passeando. Brincadeiras à parte, né? Ontem Bolsonaro ele veio no Twitter para falar o seguinte, ó. As cidades concentram grandes desafios ambientais. Cara, assim, tem umas coisas que se encaixam, que é de forma sensacional. Eu encontrei isso, eu encontro a matéria, vi a Amazônia Azul. Eu falo, bicho, tá todo esse assunto assim aparecendo. Sei lá, às vezes foi Deus que falou, vai, grava um vídeo sobre isso. Mas é brincadeira, né? Até 2019 eram 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado, 35 milhões sem água potável em todo o país, haviam mais de 3,2 mil lixões a céu aberto e a reciclagem chegava a apenas 3% de resíduos gerados. Vários problemas ambientais, né? Todo mundo concorda. Desde 2019, o governo Bolsonaro trabalha em diversas frentes para sanar os problemas ambientais que os centros urbanos geram para a natureza e para os próprios cidadãos. Confira. E ele começa pelo marco do saneamento. Até 2033, água potável para 99% da população. Tratamento e coleta de esgoto para 90% dos brasileiros. 1,45 bilhão a menos nos custos anuais com a saúde. Não é o acumulado, não. Anualmente menos
145 bilhões. A expectativa é que entre 200 e 300 mil pessoas todos os anos dão entradas nos postos de saúde devido a problemas ligados à falta de esgoto e falta de água potável, tipo cólera, diarreia. R$1 investido em saneamento é igual a economia de R$4 na saúde. Continuando. Programa Lixão Zero. Acabando com lixão, né? E aí são vários resíduos que vão cair na terra. Aí tem os lençóis freáticos que suja, polui as águas, os rios, etc. Lá vai o governo Bolsonaro. Cerca de 20% dos lixões do país fechados em 2 anos. 200 milhões foram investidos em coleta seletiva e triagem mecanizada. Primeiro leilão de entrega a partir de resíduos sólidos. Mais de R$500 bilhão em investimentos. Mais reciclagem e reaproveitamento. Medidas que já aconteceram. Não é promessa. Isso aqui já aconteceu. O Lula, Green Deal. Bolsonaro, ação real. Programa Nacional de Logística Reversa. Coordenação e integração sobre pontos de descarte adequado. Meta, 5.100 pontos de coleta implantados até 2025. Até agora, já passou da metade. 3.100. 3.100. Coleta. Avanços no descarte de eletrônicos, medicamentos, alumínio e lubrificante, entre outros. O lubrificante está falando bastante de óleo, né? Coisas que são às vezes jogadas assim em qualquer lugar. Não, vamos dar o destino certo, preservando o meio ambiente. Programa Recicla Mais. Vamos evitar, né? Desmatar, vamos tentar reaproveitar o lixo, evitar, né, mais emissão de carbono. Lá vai Bolsonaro. Mais de 1 milhão de agentes de reciclagem podem ser beneficiados. Gasto das empresas com logística reversa deve cair 80%. Mais de 550 mil no primeiro leilão realizado após decreto. Investimentos privados podem chegar a 14 bilhões de reais anuais. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Tá, temos lá o lixo sólido. O que fazer com isso? Não é só lixo, né? É o resíduo como um todo. Isso aqui é uma coisa que também impacta muito o hospital. Tem muito resíduo, né? Seringa, isso, aquilo, outro. Cara, e principalmente o lixo hospitalar é complicadíssimo. Mas tá lá, ó. O Brasil esperou 12 anos, quase 12 anos por um decreto. Assim, o que é que a gente vai fazer com isso? Não tinha. Lá vai Bolsonaro e resolve um problema que ninguém quis resolver. Diretrizes para modernizar a gestão. Mais condições para o setor privado desenvolver infraestrutura física e logística. 50% dos resíduos aproveitados em 20 anos. Ação real. Já aconteceu. SINR. Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. Modernidade e dados disponíveis sobre a gestão dos resíduos em todo o país. Informações e painéis com conteúdos detalhados. Ferramenta atrativa para investidores. Traz o dinheiro, tá aqui, ó, a gente tá tudo bonitinho. Quando você tem os números, você tem os levantamentos, fica muito mais fácil você mostrar. Ó, temos isso daqui, tudo bonitinho, traz o dinheiro. Manda o dinheiro para cá, vamos criar emprego. Economia ambiental. Marco dos resíduos sólidos. Menos burocracia na implementação da política nacional do setor. Modelo simplificado e eletrônico de plano de gestão de resíduos. Tudo digitalzinho, reduzindo a burocracia. Benefícios para micro e pequenas empresas e municípios de até 20 mil habitantes. Mais clareza e segurança jurídica, que é uma coisa que os investidores criticam muito no Brasil. E no fim ele fala, plano de combate ao lixo no mar. Diagnóstico e ação para enfrentar o problema do lixo nos rios e oceanos. 6 eixos de implementação em ações de curto, médio e longo prazo. Cerca de 500 mutirões para a limpeza de praias e mangues. Estímulo à coleta seletiva e logística reversa. O Lula, Green Deal, ONGs, Agenda 2030. Né? Vamos fazer aqui do jeitinho certo, para as empresas certas explorarem os metais raros certos do Brasil para salvar, né, a Europa, salvar a Europa, crescimento global. Aí olha isso aqui, porque tem tudo a ver. Tudo a ver. A turma que critica o Brasil por tacar fogo da Amazônia, por isso, por aquilo outro. E se não fizer o que a gente quer, vamos meter sanção pra todo mundo. Sanção pra tudo que é lado. E não é sanção da Dalila, não, né? É, é a sanção mesmo. Não é o sanção, é a sanção. As sanções. Não pode comprar, não pode vender, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. E tome chibata na peia. Aí você vê, Estados Unidos, os grandes defensores da liberdade, que imporam várias sanções lá na Europa, que inclusive estão causando o aumento de preço dos combustíveis, etc, blá blá blá. Os russos, malvadões, vamos na sanção. E a Venezuela?
A Venezuela agora virou democracia. Olha como são as coisas, né? Estados Unidos vão permitir que Eni Repsol embarque em petróleo da Venezuela para a Europa. Ah, é, né? Agora vai esquecer. Não, porque agora, pra gente punir a Rússia, tem que livrar a Venezuela. Pô, cara, o que é que tá acontecendo? O povo não é besta. O povo tá vendo isso daqui. Não é possível. Tá entendendo? Aí quem é que toca a favor da Amazônia? É o Bozo. É o Bozo. E falando de combustível, Estadão, fresquinho, agora da manhã, 5 da manhã. Secretários estaduais de Fazenda querem tirar luz e gasolina do corte do ICMS. Sim. Não só a gasolina, como a luz também, né? Tá lá, ó. O ponto mais sensível para os estados é a redução do ICMS na eletricidade. Também argumentam que a gasolina deveria ser excluída do texto por ser um produto poluente. Ó, poluente. Não pode ser enquadrado como bem essencial. Não pode. Não pode. Olha como a agenda verde justifica qualquer coisa. É poluente, mas a gente precisa para comer, para levar comida. É poluente. Passe fome, irmão. Coma inseto.